3 minutos, deputado Severino Ninho, do PSB. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, o macaco Simão costuma dizer que o Brasil é o país da piada pronta. Me parece que o general Vilas Boas tinha já uma piada pronta, faltava só divulgar para o mundo, como ele fez ontem através do Twitter. Eu não conheço o general pessoalmente. Alguns colegas aqui dizem que ele é um democrata, e não duvido, mas acho que ele entende pouco de democracia, porque se ele entendesse, não iria se imiscuir em assuntos de outro poder. Ele saberia que os poderes são independentes e harmônicos entre si, ou seja, ele cuidaria dos assuntos do Exército, dos assuntos administrativos do Exército, já que o país não está em guerra. Mas o país é assim mesmo. Temos uma Suprema Corte que os seus julgados são televisionados. Eu tenho uma pessoa próxima que visitou por alguns dias a Corte Constitucional da Itália, e na Itália os julgamentos não são públicos. Aliás, nem os votos dos ministros são conhecidos. Os advogados fazem suas sustentações e os ministros depois se reúnem e decidem. Não se sabe o voto divergente, não se sabe como os juízes votaram. Os ministros italianos da Suprema Corte caminham nas ruas e são totalmente anônimos. É assim que devem ser os juízes, pessoas que votem com a sua consciência baseados no processo, nos autos. Há uma lição de um processualista famoso, que eu agora esqueço, aprendi nas aulas de direito, que para um juiz, o que não está nos autos não está no mundo. Ou seja, é preciso acabar com essa história de, no Brasil, a Suprema Corte decidir com base na vaidade pessoal, no medo, talvez, de serem agredidos num avião de carreira, e por isso nós temos hoje uma decisão que está sendo tomada, importante, não quero entrar no mérito, mas uma decisão politizada, de parte a parte, uma decisão importante, mas que delas ninguém sabe o que sairá, mas com certeza sairá uma decisão muito politizada, muito influenciada, porque os nossos ministros do Supremo, a maioria deles buscam o holofote, o vedetismo, o conhecimento ou o reconhecimento público, quando a função de um juiz é julgar os fatos, independentemente da parte que esteja sob a sua análise. Então, senhor presidente, eu quero demonstrar essa preocupação aqui com o que está ocorrendo. Para concluir, senhor presidente, e pedir aos nossos ministros, eu sei que esse pedido é um tanto quanto pretensioso, mas que se atenham à Constituição, se atenham aos autos e esqueçam as vaidades, as pressões, porque a justiça é um dos mais importantes elementos da humanidade, e o Poder Judiciário é um dos pilares mais importantes da democracia, de modo que fica aqui esse nosso comentário, e lembrando, mais uma vez, ao general Vilas Boas Corrêa, que ele não prestou um serviço à nação quando coloca sob uma certa análise que tem o desejo de tutelar a nação, como se o Exército pudesse tutelar a nação. A nação é a nação, são os brasileiros e ninguém pode tutelá-la, nem mesmo o presidente da República. Muito obrigado